Bom, então nesse vídeo nós vamos criar um programa que ele encontra linhas duplicadas na entrada padrão e conta essas linhas, tá? Vou mostrar o exemplo aqui. Tá? O programa que eu montei aqui chama dup1.go, tá? Então vamos lá. Go run dup1.go, né? Dup de duplicado. E aqui, quando eu executar esse comando, ele vai ficar esperando, né, uma entrada do usuário. Então vamos colocar aqui, por exemplo, laranja. Laranja não, vamos colocar outra fruta aqui, sei lá. Banana, laranja, maçã, não, vamos pegar outra fruta, sei lá, pera. E aí banana novamente. Banana. Quando eu der um Enter aqui, não informar nada, ele vai mostrar aqui, ó, quantas vezes repetiu a palavra laranja. Tá aqui, repetiu 2 vezes. E banana também repetiu 2 vezes, tá? Pera não repetiu nenhuma vez, então ele não mostra, tá? Então essa é a ideia aí do programa que nós iremos construir agora, perfeito? Então vamos lá. Então o primeiro passo é criar aqui o nosso programa dup1.go. Tá? Descer aqui o console. Por que dup1? Né? Porque nós teremos também um dup2, um dup3, né? Nós iremos refinar um pouco, tá, o código desse programa. Então, como sempre, né, nós declaramos que esse programa, né, ele vai ficar no pacote principal, pack de main. Vamos criar a função main também, func main. E agora sim, o que nós iremos fazer? Bom, nós iremos aprender algumas estruturas de dados interessantes aqui, tá, com esse programa. Primeira coisa que nós iremos utilizar é um tipo de dado chamado de map. Tá? Esse map ele armazena pares, tá? Do tipo chave-valor. Isso vai ser interessante. Por quê? A entrada que nós iremos receber, ou seja, as palavras aqui, elas serão armazenadas nesse map. Tá? Elas serão armazenadas nesse map e serão armazenadas como chave. Tá? Então isso vai permitir o quê? Vai permitir com que a gente consiga contar elas. Tá? Então, vamos lá, vamos para o código e à medida que eu vou implementando, você vai entendendo. Primeira coisa aqui, eu vou declarar uma variável que chama counts, né, para fazer a contagem. Observe que eu estou utilizando a declaração curta, né, de variável, né, utilizando o 2 pontos igual. Então, counts. Vou utilizar aqui a função make, tá? Mas mais para frente a gente vai estudar com calma essa função em mais detalhes. Vamos criar um mapa aqui então. E o mapa, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma chave que é do tipo string e um valor que é do tipo inteiro. Tá? Opa. Assim. Certo? Então criamos aqui o nosso mapa utilizando a função make. Bom, criamos então o nosso mapa, que vai armazenar então o conjunto de chaves, né? Que é as palavras que serão digitadas. E o valor é uma variável inteira que vai nos dizer a quantidade dessas chaves. Tá? Então vamos lá agora. Precisamos pegar a entrada do usuário, né, essa entrada padrão aqui que nós entramos, tá, no console. Para isso, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada buff.io, né, que ela lê o buffer, né, de entrada por meio de uma biblioteca chamada de scanner. Tá? Então, olha só a implementação e mais para frente nós iremos entender em detalhes. Tá? Então, o input, né, que é a entrada, vai vir dessa biblioteca aqui, buff.io.newScanner. Tá? E o newScanner ele vai receber uma entrada do console. Então, eu vou utilizar a biblioteca OS, que nós já utilizamos em um programa passado, utilizando std_in, standard in, né, ou a entrada padrão. Tá? Isso significa o std_in, tá? É a entrada padrão aqui. Tá? A entrada do console aqui, a entrada por meio do teclado, vamos colocar assim. Perfeito, fizemos a leitura então da entrada, e agora o que nós precisamos fazer é o quê? Vamos fazer aqui um for,
que esse nosso for vai fazer? Ele vai ler, né, a entrada padrão. Então eu utilizo o input, o .scan, essa função scan, ou esse método scan, que ele vai avançar o ponteiro, né, de leitura aí dos bytes ou do texto que está tá vindo como entrada aqui por meio do console, por meio do terminal, né, por meio do teclado. Tá? Então, eu uso um for aqui, for input scan. Deixa eu abrir chaves aqui. E agora sim, eu vou contar o que está vindo na linha, tá? Aqui na entrada. Vou declarar uma variável linha, tá? Então, line, dois pontos, igual, input.text, ou seja, é o texto que está vindo da entrada padrão. Tá? Essa função text retorna, então, o token, né? O texto ali que está sendo gerado. Li o texto. O próximo passo que eu tenho que fazer é armazenar, então, esse texto lá no mapa, tá? O mapa é o counts. Então, nós já vamos passar aqui o conteúdo, né? Que é a linha, como chave do mapa. E nós vamos fazer uma contagem, né? Nós vamos incrementar, então, a quantidade, né? Que no caso é o campo valor do mapa. Tá? Então aqui eu estou... para cada entrada que for a mesma, ele vai somar 1. É basicamente isso que está sendo feito aqui. Tá? Tem uma forma assim mais enxuta de fazer isso aqui, mas eu acho que fica mais claro fazendo dessa forma no início. E aí depois eu mostro uma forma assim mais abreviada de fazer isso aqui. Tudo bem? Então, continuando aqui, fiz a leitura. E agora eu tenho que testar, né? Se houve aí algum valor duplicado. Então, um outro for linha, tá? Só para deixar claro, essa variável linha aqui não é a mesma do que essa, tá? Essa variável linha, o escopo dela é dentro desse for, né? Ela foi declarada aqui dentro, e essa linha aqui é uma outra, né? É de outro escopo. Então, essa linha aqui é uma outra variável, tá? Então, line n, que vai ser a quantidade, que vai vir de onde? Lá do mapa, né? E aí eu vou utilizar aquele comando range que nós utilizamos na aula passada, tá? Então, range counts, né? E aí o que? Eu vou conseguir retornar um par, né, de chave e valor utilizando o comando range em cima do mapa counts, ok? Então vamos implementar aqui. Então, se n for maior que 1, o que eu faço? Eu vou imprimir ele. Tá? Vou utilizar a função fmt, print. Nós podemos utilizar agora, ao invés de usar println, vamos usar printf, tá? Porque a printf traz umas formatações interessantes aqui para nós. Então eu vou mostrar primeiro o %d, que seria a quantidade, né, de vezes que aquela palavra se repetiu. Vou jogar um caractere de tab aqui, então /t. E vou jogar agora um caractere de formatação, %s, que vai mostrar a linha, a palavra propriamente dita. Tá? E aqui eu passo então n, que é a quantidade, e depois a linha. Certo? Então basicamente é isso aqui no nosso código. Tá? Viu que o Visual Studio aqui, o VS Code já importou, né? A biblioteca Buff.io, FMT-iOS. Então agora nós iremos executar esse programa. Tem um probleminha aqui que a gente precisa resolver, tá? Que é quando que nós iremos parar esse for aqui. Tá? E aí tem duas maneiras de fazer isso. Vamos executar primeiro o código e ver, e vamos olhar se ele está compilando, né? Se ele está funcionando direitinho. Então go run dup1.go. Vamos ver. Ops, errei aqui. Go run dup1.go. E aí vamos colocar aqui laranja, banana, laranja de novo, sei lá, pera, pera, pera,
e, sei lá, uva. E aí outra uva. Veja que se eu der um Enter agora aqui, esse programa não vai parar, porque ele continua lendo aqui, né, nessa entrada padrão. O for continua lendo. Então, para a gente interromper essa entrada aqui, nós temos que utilizar o Ctrl D, tá? Então, Ctrl D. E aí ele mostrou aqui, de uma forma não muito bem formatada, né, mas a quantidade aí de elementos de cada um. Né? Então, laranja ele mostrou 3, pera ele mostrou 2, né? Não ficou uma formatação aqui muito boa. Então nós vamos fazer diferente aqui. Para a gente encerrar esse loop aqui, esse for, nós vamos testar o seguinte. Se, vou colocar aqui, tá? Se, opa, nem precisa disso, né? Nós estamos usando Go e não Java, nem a linguagem C. Então se input.text for branco, o que eu faço? Break. Para aí. Tá? Input.text. Tá? E encerro o laço. Vamos ver agora como fica? Então, go run do p1.go. Então, laranja, uva, 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 banana, banana. Olha lá. Um enter em branco. Olha lá, ele mostrou, né? Tá mal formatado isso aqui. Vamos ver o que a gente pode melhorar. Tem o %d aqui, %t para dar um tab. Faltou aqui um /n, né? Vamos colocar aqui um /n para quebrar a linha, tá? E aí vai ficar bem melhor agora para a gente ver. Então, clear. Vamos executar banana, uva, uva, laranja, banana de novo. Olha lá. Banana repetiu 2 vezes, está aqui banana e banana. Uva também repetiu 2 vezes, certo? Esse comando printf aqui ele é bem legal porque a gente pode utilizar alguns caracteres de formatação. Né? A gente passou aqui o /n, né, que é uma quebra de linha, o /t que é para tabular, né, colocar um tab aqui, %d que significa que vai receber um valor inteiro, e o %s, para quem já programa em C sabe o que eu estou falando. Né? O %s e o %d são para variáveis aí do tipo inteira e string, respectivamente. Tá? Então, o programa aqui funcionou. Nós podemos melhorar mais esse código? Podemos, né? A gente pode trocar essa linha toda aqui. Tá? Eu vou comentar ela. Utilizando apenas counts. E aí eu passo aqui input text e somo. Faço o incremento aqui da variável, tá? O efeito é o mesmo, tá? Olha só como a gente economiza linha de comando aqui, né? Economizamos 2 linhas e economizamos variáveis também, tá? Fazendo dessa forma. Por que assim funciona? Porque counts é um mapa, né? Um tipo map. Ele já vai armazenar a string aqui e quando eu faço um mais aqui, ele já é a mesma coisa que ele fazer esse incremento aqui. Tá? A gente já viu isso em vídeos anteriores, tá? Então o mais ele é equivalente a essa linha aqui, né? De somar a variável aí, ela mais ela mesma, certo? Vamos testar aqui. Go run, vamos lá, uva, uva, pera, pera, pera e banana. Olha lá, uva 2 vezes, está aqui, pera 3 vezes e banana, né, não mostrou, né, porque é só uma vez, certo? Então é isso, nos próximos vídeos nós iremos refinar esse código, né, vamos ver como que nós podemos melhorar ainda mais, tá? Mas fica aí a dica aí de como utilizar a estrutura, o mapa, né? Essa estrutura de dados que é muito importante. Mais na frente nós vamos entender mais como funciona essa função make aqui, tá? Que ela é utilizada para a criação aí de mapas, slices, etc., outras estruturas. Vamos estudar com mais calma aqui o New Scanner, né? Que vem da biblioteca Buff.io. E é isso. No momento é isso mesmo, tá? Então fico por aqui e até o próximo vídeo.